Sétimo episódio do meu. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio sobre nem mais nem menos do que o descanso. Sim, hoje vou falar sobre descanso e não é à toa que até eu estou deitado na minha cama, simplesmente com o microfone perto aqui da minha boca para vocês poderem ouvir e ficar gravado. E é o que vou-vos pedir, é que se sentem, deitem-se ou façam o que quiserem, mas que estejam relaxados, porque hoje o tema é o descanso. Vamos então falar sobre descansar, sobre relaxar e como é que isso é importante não só para a nossa produtividade, mas também para o nosso bem-estar em geral e para o nosso lazer até. Bem, para começar, acho que é óbvio que nós não somos robôs, não é? Nós não temos aqui um coração de metal, nem temos aqui nada como chips e aqui ferro, aço. Se alguém tiver, que me avise, porque eu ainda não descobri nada parecido. Óbvio que nós somos seres biológicos, somos seres naturais e como seres naturais e biológicos nós temos um tempo limite de energia. E honestamente até as máquinas têm um tempo limite de energia. Porque quanto mais vocês deixam uma máquina ligada a trabalhar, ela vai aquecer. E mesmo que vá arrefecendo, isso vai desgastando a máquina. Ela vai ficando cada vez mais lenta, mais cansada, até deixar de funcionar a certo ponto. Por isso é que é importante também nós desligarmos os computadores, desligarmos as máquinas quando nós estamos a usar. E uma coisa que eu faço à noite, mas que eu acho que raras pessoas fazem, que é desligar o telemóvel enquanto ele está a carregar. Por exemplo, aumenta o tempo de vida dele. Por isso, se até as máquinas têm aquele tempo de descanso para aumentar a sua vitalidade, longevidade e também a maneira como funcionam, por que raio é que nós queremos não nos dar descanso algum? Aliás, o único descanso que nos permitimos dar é durante a noite, aquelas horas de sono, e ainda assim há pessoas que nem isso, que ficam só com 2 horas de sono, 3 horas, 4 horas de sono. Opá, a menos que seja uma urgência, a menos que seja algo imperativo de ser feito, não façam isso. Descansem. Dormam 7 ou 8 horas pelo menos. Deem ao vosso corpo o descanso que ele merece, pelo menos à noite, na vossa cama, a sério. Vocês podem vir a sofrer consequências graves a nível de saúde, não só mentais, mas como físicas. É mesmo sério. Eu não sou especialista em sono, mas se vocês forem com um psiquiatra, o médico não sei tanto, mas se forem com um psiquiatra, ou se pesquisarem um pouco sobre o assunto ou com um psicólogo, vai afetar. É super importante esta questão do sono, mas nós não damos tanta importância porque achamos que é simplesmente deitar e dormir e está feito. O nosso cérebro limpa toda a informação e faz meio que um download de tudo o que aconteceu para voltarmos a ter a informação fresquinha, para podermos absorver a informação nova no próximo dia. O sono é basicamente aquele momento em que nós dizemos ao nosso cérebro: ok, já estás demasiado aquecido, está na altura de arrefecer, bora lá, arrefece. Aliás, eu estou a gravar este podcast e estou com os olhos fechados enquanto estou deitado porque não estou a comer tanta informação visual. E também eu gosto de gravar para os podcasts com os olhos fechados porque imagino assim uma plateia, vocês todos à minha frente, do que está simplesmente a olhar para o teto. É uma questão visual também. Isto a nível de produtividade também tem os seus efeitos porque mais não significa que vai ter qualidade. As pessoas pensam que estarem horas e horas a trabalhar e a estudar é que vai-lhes dar melhores resultados. Até certo ponto, isso até pode ser verdade. Contudo, já existem cada vez mais estudos a apontar que o que importa não é o tempo que passas a trabalhar, mas o que produzes enquanto estás nessas horas a trabalhar. Por isso, não adianta estar 8 horas a trabalhar se produzires
menos do que tu conseguis produzir em 4 horas, por exemplo. E no capítulo recente que eu estive a ler no meu livro, que até foi o que me incitou para falar sobre este tema, uma boa parte das pessoas que, desde o exército, desde palestrantes e por aí além, conseguiram ter, músicos também, conseguiram ter grandes performances em palco e nos seus trabalhos, eram pessoas que descansavam, tiravam uma cesta, por exemplo, 10 minutos ao longo do dia, ou mesmo após o almoço dormiam meia hora, ou o que fosse. Mas dar ao corpo e permitir ao corpo simplesmente descansar. E descansar é mesmo descansar, estares conectada contigo e contigo, não é estar no telemóvel a ver videozinhos ali a descansar. Bem, de certa forma estás a descansar, não é? A ver os vídeos do telemóvel porque não estás a trabalhar, então para ti isso é considerado descanso, mas para o teu cérebro não é, porque estás a alimentar, estás a estimular, então isso mentalmente não te vai ajudar a descansar. O que te vai ajudar a descansar é realmente poderes deitar um pouco na cadeira, fechares os olhos e estás simplesmente a descansar e respirar profundamente. É quase como se fosse uma meditação, mas eu até bocejei. Se bocejaste desse lado, deixa já o like no YouTube. Aquelas coisas giras do YouTube, não é? Eu sei que pode estar alguém a ouvir isto do Spotify, mas se o do Spotify dá aí uma boa review para o meu chegar a cada vez mais pessoas. Então é isso, não é? É mesmo permitir ao nosso corpo descansar, é permitir ao nosso corpo ter aquele momento sagrado dele em que podes simplesmente ficar ali. Assim é que é. Isto é que é vida boa. Isto também começou a ter grande impacto em mim quando eu comecei a estudar sobre produtividade. Mais uma vez vou trazer aqui o Clube das 5 da manhã. Não vou dar dicas sobre ele hoje. Quer dizer, eu acho que ainda não foi do Clube das 5 da manhã no podcast. Mas já foi em algum vídeo, algum post no meu Instagram. É provável. Mas acho que o podcast ainda não foi. Só foi de umas corridas do Ferrari. E do líder sem título. Como podes ver, eu já estou bastante relaxado até. Mas pronto, uma das coisas que eu fiz foi realmente priorizar o meu descanso. Até porque no livro o Robin Sharma fala sobre isso, que descansar é mais fulcral e é mais importante do que a própria produtividade que estás a ter no momento. Porque se tu estiveres cansado, estiveres com fadiga, dificilmente vais conseguir produzir, vais conseguir ter os resultados que queres. Até mesmo mentalmente, a nível de imaginação, tu não vais conseguir ter a criatividade necessária que tu queres para o projeto ou alguma coisa que estejas a fazer, porque tu vais estar mais preocupado em descansar, em que o teu corpo tenha aquele momento, ok, preciso descansar, dói-me a cabeça, e vamos falar de dores de cabeça, não é? Aquelas dores de cabeça em que nós pensamos que, só preciso tomar um Benuron ou um Brufen, que isto passa. É assim, eu não vou querer aqui entrar em termos medicinais, eu vou apenas falar do que eu comecei a fazer. Eu quando tinha as dores de cabeça, uma coisa que eu fazia era simplesmente meditar. Eu meditava, respirava fundo, pensava em coisas que me relaxavam, como por exemplo uma praia, um mar, uma serra, uma floresta rodeada de natureza, ou até mesmo deitado no meu próprio quarto, simplesmente a imaginar a minha cama e eu deitado em cima dela a descansar. E isto era o suficiente para acalmar as dores da minha cabeça, porque eu estava a sobreaquecer o meu cérebro com demasiada informação, com demasiadas coisas. E eu, quando falo disto, também refiro-me, por exemplo, quando nós queremos fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo, quando nós queremos ter demasiados pensamentos, como por exemplo, ok, eu tenho isto para fazer, mas a seguir tenho que fazer aquilo, mas a seguir vou ter que fazer aquilo, e a seguir aquilo. O Augusto Cury chama isto de o pensamento acelerado. E o pensamento acelerado gera ansiedade, gera preocupação que não é saudável, e por aí além que já foi feito aqui, não é?
E uma das formas que Augusto Cury realmente fala sobre como é que se pode combater uma mente acelerada é parar. Mas eu quando falo em parar é mesmo parar. Pensamentos, corpo, tudo. Para, senta-te, deita-te. Inspira e expira. Isso mesmo. Só este ato, repetidas vezes, é o suficiente para o teu sistema nervoso começar a acalmar e dizeres: opa, está tudo bem, não precisas estar sempre em estado de alerta, sempre em estado de proteção. Porque nós vivemos muito com níveis de stress altos porque achamos que estamos na savana, em que temos perigos constantes. E nós realmente temos alguns perigos na nossa vida, mas na altura em que vivemos nada justifica o stress acumulado que temos. A menos que seja uma situação mesmo muito delicada, como lá está, eu estou a falar para vocês, mas eu não sei a situação de cada um de vós. Eu não sei se por o que estás a passar, por isso não posso dizer nem afirmar nada como uma certeza absoluta e nem quero que vocês levem o que eu digo daqui como uma certeza absoluta. Isto é um podcast informal para nós, neste caso eu conversar com vocês e vocês refletirem e o que fizer sentido para vocês faz, o que não fizer sentido para vocês não faz, podem questionar-me, podem mandar mensagens e termos um bom diálogo, que é isso que eu quero. Quero que isto aqui seja um espaço onde podemos refletir, onde seja uma comunidade, onde possamos estar bem uns com os outros e transmitir ideias, porque nós crescemos uns com os outros e descansamos uns com os outros. Porque tal como nós não queremos, nem devemos puxar demasiado por nós a esse nível, devemos nos permitir descansar. Com os outros a mesma coisa. Nós não podemos exigir a um trabalhador que esteja no seu prime ali a dar tudo quando ele está exausto mentalmente. Nem é fisicamente, mas mentalmente. Como é que está a pessoa? Quando digo trabalhador, também falo de padrões, falo de tudo. Como é que a pessoa está mentalmente? Será que está bem? Será que não está? Será que está cansada? Será que não está? Alguma vez questionaram se às vezes a pessoa que foi rude com vocês ou não foi tão simpática. Tão simpática como vocês queriam. Talvez estivesse só exausta. Talvez aconteceu alguma coisa que a deixou aborrecida. Claro que nós também podemos estar. Lá está, e depois é isto, nós também podemos estar exaustos, podemos estar cansados. E isso leva a que nós não estejamos predispostos a conseguir compreender, raciocinar sobre o lado do outro. Por isso, vocês estão a imaginar como é que isto afeta a nossa vida. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer realmente foi isso, de parar, meditar sobre o assunto. Também comecei a dar mais caminhadas e é um hábito que eu ainda mantenho até hoje, bem como a respiração ativa, que eu estou consciente da minha respiração. Mas caminhar é um hábito que eu mantenho até hoje, que me faz super bem, que melhora o meu mood, melhora a minha disposição em níveis que honestamente eu nem achei que eram possíveis. O facto de eu poder caminhar e respirar à vontade, assim, isto porque eu também vivo numa zona em que não passam praticamente pessoas nenhumas, nem carros, por isso eu posso estar sem máscara. O 7º episódio está a sair numa altura em que estamos ainda em pandemia de Covid-19, por isso estás a entender o que eu estou a dizer, não é? Se não viveste isto, pergunta a quem viveu, ou provavelmente pesquisa na internet, não sei o quanto é que isto vai estar avançado no futuro, deves encontrar. Então eu tenho esta possibilidade de poder respirar à vontade, caminhar com calma, simplesmente estar conectado comigo, com os meus pensamentos. E nesse momento eu estou a digerir os pensamentos que tenho que digerir, o que é que eu tenho para fazer, mas não é com preocupação, ok? É aquele momento em que eu me permito pensar, em que eu permito que venha tudo e eu estou ali a fazer uma racionalização. Mesma coisa como se fosse a fazer journaling, que é escrever. À noite, como eu gosto de fazer, escrever assim uma ideia ou outra, ou de o que é que eu vou fazer para o próximo dia, ou o que é que eu estou grato no dia de hoje, o que é que foi bom no dia de hoje. Todas estas coisinhas são momentos de descanso para mim que me ajudam a refletir e a estar bem comigo mesmo. E eu permito-me sempre, depois de algum tempo a criar alguma coisa ou de produtividade, descansar os 5, 10 minutos.
estar simplesmente na minha, sem fazer nada, mas quando eu digo sem fazer nada, é mesmo sem fazer nada. É estar ali, ok, eu estou aqui sentado, estou aqui deitado, olha, tal como estou agora. Não me consegues ver, mas eu estou deitado, como já referi, na minha cama. Simplesmente aqui fecho um pouco os olhos e foco-me em mim, foco no meu momento. Aliás, isto até me ajudou a ganhar autoestima. Porque é o meu momento, é um momento em que eu me amo, é um momento em que eu me permito descansar. Tal como eu gostava que os outros à minha volta pudessem descansar e aproveitar os seus momentos depois de um trabalho intenso, eu também permito que isso aconteça comigo. E eu quando falo em permitir, é realmente nos permitir. Porque tu podes até, ok, agora vou-me deitar na cama, ou vou-me sentar, não vou fazer nada e vou estar sossegado. Mas se não te permitires a 100%, tu vais estar a pensar no que tens para fazer, tu vais estar a culpar-te e se não fizeste alguma coisa, depois vais estar a relembrar-te, ei, eu se não tivesse descansado tanto tempo, poderia ter feito esta coisa. Ok, não. Não é isto que eu quero. O que eu estou a dizer é permitir. Ai, falar durante muito tempo acaba por causar-me uma gaguez. Mas é permitir que tu possas descansar e que este seja o teu momento em que não te vais culpar mais à frente por estares a descansar, ok? É este momento em que tu podes estar zen, mas mesmo zen contigo. Aliás, isto é até muito bom de se fazer durante a noite, antes de adormecer, porque estás a deixar que o teu cérebro desacelere. Então vai ser mais fácil até para adormecer, não vais estar ali a pensar e a remoer em coisas que não deves e que tu sabes que não te vão ajudar em nada, mas mesmo nada. Então, em vez de demorares tipo 5, 10 minutos ou 15 minutos a adormecer, vai ser tipo meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu já fiquei 2 horas para tentar adormecer, juro-te. Era do caraças, eu não consegui dormir. Aliás, eu comecei a entrar em pânico nessa altura. Em pânico, como quem diz, não... a ficar nervoso e ansioso porque caramba, eu quero dormir. Mas pronto. Mas o que eu não estava a perceber era que eu não me estava a permitir adormecer. Eu não permitia ao meu cérebro desacelerar porque, pronto, estava deitado, com o meu pijama, as minhas almofadas fresquinhas, com um lençol em cima de mim. Mas a minha cabeça estava a pensar em coisas que eu devia ter feito, que eu não fiz, e o que é que eu vou fazer próximo dia. Isto tudo resultou em eu ficar acordado durante 2 horas com os olhos fechados, simplesmente ali a pensar, quando é que eu adormeço? Eu fui ver as horas e passaram-se 2 horas e eu, ei, que merda! Aliás, eu gostava muito, por exemplo, quando acordava à meia da noite e não conseguia logo adormecer. Porque pronto, tinha que ir à casa de banho. Eu vou sempre à casa de banho à meia da noite. Faz-me bem. Eu bebo muita água. Bebo muita água. Então gostava-me bastante de adormecer. E às vezes ainda me custa, especialmente no verão, quando está calor. Quando está calor é uma porcaria. Que eu não consigo dormir direito. Eu não gosto de dormir com muito calor. O meu quarto aquece, é um forno. Bati no microfone, desculpem. Então, permitir-me relaxar, permitir-me descansar e dizer a mim próprio que este era o momento e fazer de tudo e mais alguma coisa para relaxar. A nível mental, uma coisa que podem fazer é, como eu referi há bocado, é imaginarem locais que para vocês são relaxantes, memórias em que vocês estiveram completamente tranquilos e que foi fácil até mesmo adormecerem, trazerem isso para o aqui e para o agora. É tão simples quanto isso. Trazerem todas as sensações visuais, trazerem todas as sensações auditivas, trazerem todas as sensações de sentir, até mesmo se tiver cheiros e até gustativas. Isso tudo vai permitir ao vosso corpo reforçar a memória muscular para que vocês relaxem. Outra coisa que podem fazer é, por exemplo, começarem a relaxar pouco a pouco. Podem relaxar primeiro os músculos da vossa cara, depois irem pelos ombros até aos braços, passarem então na vossa bacia, o peito, não é? O peito, a barriga, a bacia, as costas,
A zona genital, sim, passem na zona genital, nas virilhas, relaxem essa zona. É bom, é como se fosse uma massagem mental. Depois nas pernas, os pés, os vossos glúteos, o rabo, não é? E relaxem também os olhos, os músculos ao redor dos olhos. É um segredo, olha, é um segredo de ouro que te vou dizer aqui. Relaxem os músculos dos vossos olhos e praticamente a vossa cara vai relaxar completamente. Normalmente nós acumulamos alguma tensão nesta zona da cara e estamos a fazer força e a forçar, porque lá está, mesmo quando estamos com as nossas pálpebras, não é, fechadas, os olhos estão a ver, os olhos estão a andar de um lado para o outro. Podes fazer este exercício com uma pessoa, pedir para fechar os olhos e movimentar os olhos. É bem estranho, mete-me bem impressão, mas podes fazer o exercício. É do caraças. Porque nós estamos a imaginar coisas e os nossos olhos reagem a isso. Por isso é que podes relaxar esta zona e isso vai-te ajudar a relaxar também os músculos da cara. E ao relaxar os músculos da cara, e inspirares e expirares, vais começar então a permitir-te descansar. Fazer isto 5, 10 minutos, nem digo de hora em hora, mas em algum momento do vosso dia, vai-vos fazer milagres. Acreditem. Experimentem. Aliás, nem acreditem, experimentem mesmo. E depois deem o feedback. Mas não precisam de dar feedback, porque se isso fizer a diferença nas vossas vidas já é muito bom. E já batemos aqui os 20 minutos. E eu quero agradecer se ouviste o episódio até agora. Significa muito para mim. Eu espero que te ajude a ficar mais relaxado, mais relaxada e que futuramente seja algo benéfico na tua vida para que possas atingir autoestima, produtividade e tudo o que tu quiseres. O descanso é fulcral. Vou terminar o podcast assim. O descanso é fulcral realmente para vivermos uma vida boa e longínqua, com mais vitalidade ainda por cima. Lembra-te, o stress é um grande inimigo da saúde. O descanso e o relaxamento são a grande cura para a saúde. Eixe, esta ficou. Não. Esta ficou linda. Ficou top. Olha, com esta eu me despeço. Um grande abraço e tenho o resto de um bom dia. Tchau.